Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Flor de Íris. E especialmente hoje estaremos conversando sobre um assunto muito interessante. Falaremos sobre rotina de autocuidado e como transformar hábitos em saúde. Flor de Íris fala muito sobre isso, sobre rotinas contínuas, não são momentos pontuais em que nós decidimos ter saúde, mas sobre perpetuação de hábitos em saúde e como manter uma rotina de autocuidado. Esse bate-papo vai fluir super bem hoje, eu tenho certeza. Estou aqui com duas convidadas, duas amigas minhas. Estou diante da Bianca Sanches, que é psicóloga, da Nutri Yasmin. Quero passar a palavra para elas, para que elas próprias possam se apresentar e depois a gente inicia esse bate-papo aí que vai rolar com muito conhecimento, eu tenho certeza. Bianca, fica à vontade. Oi, prazer, né? É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto. Então, eu sou psicóloga, sou formada desde 2018 e trabalho com psicologia baseada em evidência. Prazer, meu nome é Yasmin, sou nutricionista e atualmente eu trabalho com abordagem clínica de nutrição comportamental e também atendo, clinicamente diariamente. Bacana, eu tenho certeza que quem acompanha a Flor de Íris, os nossos espectadores, já viu a Nutri Yasmin por aí nas nossas redes sociais, compartilhando muito conhecimento. Mas vamos lá, pessoal, vamos então iniciar esse bate-papo aqui. Eu quero começar pela Bianca, a psicóloga da mesa. Bianca, eu tenho a sensação, eu tenho a impressão de que todo mundo lá no fundinho do coração, lá no fundinho da mente, de alguma forma, sabe que rotina de autocuidado é bom. De alguma forma, nos torna mais produtivos, mais concentrados e com mais disposição. Eu quero saber a tua opinião, né? O que você acredita que impede as pessoas de terem ou de criarem uma rotina de autocuidado, uma rotina saudável? É a ignorância, no sentido de não saberem fazer escolhas saudáveis? É a preguiça? Às vezes é algum distúrbio de autoimagem, algum distúrbio de não merecimento. Queria ouvir a tua opinião sobre esse assunto. Então, é um pouco de tudo isso, esses fatores. Mas o que me vem em mente primeiro é realmente o ambiente. E quando eu falo de ambiente, eu não estou falando só de espaço, de local. Eu estou falando de pessoas que compõem esse ambiente, né? Então, em casa, quais são os hábitos que é incentivado dentro de casa, né? O que é me ensinado desde que eu sou criança? Os meus amigos na escola, no trabalho, né? São pessoas que me incentivam positivamente para criar esses hábitos? Né? Outra questão outro fator, né, que pode dificultar criar um novo hábito, principalmente hábito saudável, é a questão de que a pessoa pode ter uma patologia, né? Um diagnóstico de transtorno de humor. Um exemplo disso é o de bipolaridade, né? Que quando a pessoa está numa fase de depressão, na fase depressiva, ela não consegue botar em prática ações mais simples do dia a dia, que é levantar cedo, escovar os dentes, tomar um banho, fazer uma refeição minimamente saudável, né? Muitas vezes a pessoa nem faz uma refeição. Às vezes pula refeições, né? Quando come, escolhe sempre alimentos muito calóricos, mas muito interessante. Um ponto bacana que tu falou é realmente o papel, né? O impacto das pessoas que estão ao nosso redor, às vezes pais, amigos, colegas, o quanto essas pessoas podem influenciar nossos hábitos, né? E muitas vezes arrastam a gente para ter hábitos que declinam, né? Que não são legais e que não são saudáveis, mas muito interessante. E diante disso, Bianca, até quero ouvir a Nutri agora, porque com certeza eu acho assim que o aspecto nutricional é muito importante, né? E muitos pacientes devem chegar até você e deve ser difícil fazer esse manejo no sentido deles trocarem de hábitos, né? Eu queria te fazer uma pergunta, né? Qual o seu pensamento sobre isso? E seria mais prazeroso viver uma vida não saudável? Assim, as pessoas se sentem, às vezes, mais confortável tendo hábitos considerados ruins para a saúde? A curto prazo, com certeza, porque é muito satisfatório. Um exemplo interessante são dos alimentos ultraprocessados. É muito mais prático, muito mais fácil a gente pegar um chips, pegar uma barra de cereal, pegar uma bolacha, do que talvez preparar nosso lanche de uma maneira mais nutritiva, que vai demandar um pouquinho mais de tempo e de planejamento. Mas a longo prazo, como é que fica a nossa saúde, como é que ficam os nossos hábitos e o nosso comportamento perante a isso, né? A esse comportamento negativo mesmo do nosso dia a dia. Então, os industrializados são um exemplo, mas tem muitos outros que a gente pode estar citando, que a curto prazo é maravilhoso, porque é uma recompensa rápida, a gente sente prazer ali momentâneo, a facilidade, a praticidade do dia a dia, mas a gente tem que saber escolher o nosso difícil, né? Então, o que é mais difícil?
Hoje, talvez seja realmente buscar um planejamento alimentar mais nutritivo, mudança de hábito, iniciar uma atividade física, mas a longo prazo, certamente essas ações negativas que a gente está tomando hoje vão chegar na conta, né? E a gente tem que estar preparado para isso. É uma velha discussão, né, Bianca e Nutri, assim, Yasmin? Essa questão do prazer adquirido muito rápido, né? Às vezes, tu buscar um doce para se saciar rapidamente, como tu falou, um pacote de bolacha, um chips, às vezes a própria preguiça, né? A gente fica lá deitado na cama e às vezes é algo tão gostoso que para sair disso é muito difícil. E perguntar para as duas aqui, né? Para vocês, o que seria, então, uma rotina de autocuidado? E mais do que isso, né? Quando que a gente sente? Eu digo percepções, assim. O que vocês notam que uma rotina de autocuidado traz para a pessoa? E no sentido de que o que o paciente, o que a pessoa, o que o indivíduo deveria estar atento? Pô, tô conseguindo, né? Tô conseguindo ter uma rotina de autocuidado. É a melhora da concentração, é a melhora da disposição. Então, eu queria saber para vocês quando que o paciente sente que atinge uma rotina de autocuidado e quais seriam as sensações que ele deveria estar atento para perceber. E complementando também a pergunta para as duas, né? Vocês acreditam que, é claro que é muito individual, mas seria muito difícil essa virada de chave? E a Bianca até trouxe essa questão do ambiente que o cerca, né? Às vezes, tu tá numa família que não tem hábitos legais. É muito difícil essa virada de chave do paciente no sentido, não, vou mudar, acredito que chegou a hora. E o que ele sente quando ele muda? Pode ficar à vontade, Bianca, Nutri também. Então, primeira pergunta, né? O que eu considero de uma rotina, assim, minimamente saudável? Sem florear, sem exagerar, é aquela rotina que vai suprir necessidades fisiológicas, que é uma coisa que é muito esquecida pelas pessoas. Por exemplo, 7 horas de sono. Coisa é o simples, mínimo, né? entendeu? É algo que muita gente não faz. Não coloca em prática. E as pessoas trocam, eu sempre vejo o sono como uma moeda de troca, né? Eu vou trocar o sono para assistir uma série até tarde. Eu vou trocar o sono para estudar mais, acreditando uma falsa crença de que irão render mais, né? Exatamente. Mas muito legal, pode continuar sobre essas sensações que tu percebe. Outra questão, outra coisa que pode, né, trazer uma rotina minimamente saudável é realmente fugir do sedentarismo. Eu nem digo prática de exercício físico, né? Fazer uma atividade de alta intensidade. Uma caminhada. 10, 15 minutos. Eu coloquei como meta para mim esse ano ir a pé pro trabalho. Então, assim, é um exercício que muitas vezes as pessoas não se tocam disso, né? Elas, às vezes a impressão que eu tenho é a amplificação, né? Eu não vou ser sedentário, tenho que ir pra academia. Nem sempre é isso, né? Caminhar, passear. É um comportamento também muito 880, que a gente vivencia todos os dias na prática clínica, né? Então, assim, um exemplo de uma paciente que eu atendi essa semana. Não, agora, 2025, eu quero começar a fazer atividade física todos os dias. Mas, poxa, hoje tu não faz nada. Então, que tal incluir aos poucos esse hábito, essa rotina, para a gente ir intensificando conforme a gente vai evoluindo. E não querer fazer tudo de uma vez só, porque a probabilidade desse hábito perdurar é menor do que quando a gente tem uma meta possível, uma meta real para o nosso dia a dia. Quanto mais tu dificultar a criação de um novo hábito, quanto mais exagerado ele for, menos... tu vai totalmente contramão, porque o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Ele é extremamente primitivo nisso. Então, por isso que a gente tem dificuldade de iniciar qualquer ação nova. Tudo que a gente faz rotineiramente tem um gasto energético muito baixo. Então, quando vai se propor a fazer algo novo, começa, assim, micropassos mesmo, bem pequeno. Essa é outra pergunta que eu quero colocar logo na sequência, tá? Até daqui a pouco tu volta sobre esse assunto, mas eu quero ainda nesse mesmo assunto tentar perguntar... Vocês percebem alguma coisa nos pacientes, assim, nessa troca de chave, no sentido, eu tô sedentário, meu sono tá ruim, não tô comendo bem. É difícil para o paciente mudar? Vocês acreditam que é difícil assim mesmo? É muito esforçado para ele? Ou eles normalmente conseguem colocar em prática? Porque traz essa questão de que o cérebro, ele, na teoria, ele é um cérebro preguiçoso, né? E vocês têm que incentivar muito a pessoa a conseguir mudar, trocar esse disco na cabeça dela? Bastante. E uma coisa que eu noto é que hoje em dia, com as redes sociais,
tá muito em alta a questão da performance, da qualidade de vida e do bem-estar, e até, de certa forma, isso é romantizado. Então, essa mudança de hábito, essa inclusão de uma vida totalmente saudável, de performance, é romantizado. Só que quando a gente parte por uma pessoa comum, né, que trabalha 8 horas por dia, Que tem cuidado do que filho, tem cuidado né? do filho, A Bianca tem bebê exatamente, agora. que tem uma rotina já exaustiva, e vê aquela vitrine na rede social, acha que vai ser as mil maravilhas. E acaba, quando tenta aplicar isso na sua realidade, se frustrando. Por quê? Porque iniciar um novo hábito saudável é chato. É chato e requer esforço. Então, a gente tem que todos os dias se disciplinar a estar construindo aquele hábito, seja por um mês ou um pouco mais, até que vire algo automático no nosso dia a dia, né? E disso que tu falou, né? Voltando também um pouco para trás aqui agora, que tu falou, né? Acrescentar um hábito novo, né? Tentar transformar a rotina é chato. A gente sai, como a Bianca falou, de um estado em que o nosso cérebro ele se encontra confortável, por mais que a gente, como profissional da área de saúde, sabe que aquele estilo de vida não é saudável, mas o paciente se encontra confortável. E aí a gente vai implementando um novo hábito, uma nova rotina, lentamente, como vocês estão falando. E o que ele deveria notar? Tipo assim, no sentido de que estou no caminho certo? Consegui, não fazia 0 atividade física. Estou fazendo 3 vezes por semana. Comia porcaria o dia todo. Consegui ajustar o café da manhã, o almoço. Existe algo que o paciente deva perceber? Pô, estou ficando com mais energia. Ou até propriamente no sentido, a Bianca trouxe isso também nessa questão do cérebro preguiçoso, e da importância de trazer metas menores, né? E às vezes ele checar, conseguir ir 3 vezes por semana na academia. Isso traz prazer para ele? Isso vocês acham que é uma pista positiva para que ele continue na sua jornada? Eu acho que a chave não é necessariamente o prazer, não é necessariamente a recompensa, né? O que a gente tem que prestar atenção nesse processo é a motivação, o motivo para aquela ação. O motivo do porquê eu tenho aquele objetivo, do porquê eu quero emagrecer, do porquê eu preciso fazer atividade física, porquê eu preciso comer melhor, né? O que gera a motivação é o hormônio da dopamina, né? Ela precisa estar acontecendo, ocorrendo no nosso organismo, para mim poder partir para a ação, né? Então, as pessoas focam muito no resultado. Eu quero ser assim. E é distante o resultado, né? É distante. O prazer é a longo prazo, Sim. né? Então, mas o que motiva a gente é a dopamina. E ela tá no processo. E para mim, continuar estimulando a dopamina, né? Então, é muito importante ter um objetivo. É muito importante. Em ter um objetivo, mas saber os benefícios desse objetivo. Sim. Se você não sabe, você não vai alcançar. Desiste. Bacana. E aí, ao encontro disso, né, do que nós estamos falando aqui, qual é o cuidado que a gente tem que ter? A Nutri comentou, você também comentou, mas entre essa rigidez mental e a flexibilidade, né? Porque a gente falou que às vezes as pessoas se tornam muito rígidas, né? E a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho é que muitas vezes essa rigidez, essa inflexibilidade torna o processo mais difícil, torna o processo mais dolorido. E o que tu acredita que pode impactar negativamente a rigidez mental e a flexibilidade? É importante ter flexibilidade no caminho? Isso é bem subjetivo. Eu nem gosto de usar essa palavra, porque é muito usada, né? Mas depende da pessoa e depende do objetivo da pessoa. Eu acho que cada pessoa tem que ser tratada com a sua singularidade, né? Vou dar um exemplo particular aqui. Eu estabeleci em um momento da minha vida que eu ia dormir 7 horas, no mínimo, né? Isso foi lá pelos meus 26 anos. Eu tive uma virada de chave. E existe uma Bianca antes de eu dormir. Antes das 7 horas. E existe uma Bianca depois. E é completamente diferente. Então, eu sei o benefício de dormir 7 horas. Para mim, não é negociável. Eu não negocio. Entendeu? Então, existe uma rigidez nisso. Uhum. Mas eu sei que se eu não dormir adequadamente, eu vou estar estragada no outro dia. Eu vou estar compulsiva, eu vou estar com um humor horroroso, a minha atenção, a minha memória inexistente. Esquece tudo. Esqueço tudo. Então, depende de qual hábito a pessoa quer manter.
qual hábito que é importante, qual a necessidade daquela pessoa. Uma pessoa com um transtorno de humor, ela precisa de rotina. Precisa. Para estabilizar o humor dela. Sim. Muitas vezes. Em contrapartida, na minha abordagem dentro da alimentação, eu vejo como abrir exceções quando a gente está seguindo um plano alimentar ou quando estamos mudando nossos hábitos alimentares é importante. Justamente porque eu acredito que toda grande restrição pode gerar episódios compulsivos futuramente. Então, o paciente aprender a ter essa autonomia alimentar, essa consciência alimentar e conseguir abrir brechas dentro de um plano para fazer escolhas conscientes com redução de danos, que é tudo que a gente aplica dentro do consultório, mas fazer refeições que fazem sentido no âmbito afetivo, no âmbito social, é muito importante. Então, também é uma quebra dessa rigidez, mas por um propósito que vai ser beneficiado o próprio paciente, né? Na nutrição, eles buscam muito, né? O paciente que vai na nutrição, o dia do lixo, eles falam, né? Terror das nutris. Come tudo que não podia comer. Exatamente, por isso que eu costumo falar assim, comigo não existe dia do lixo, não existe também refeição livre por semana. Eu dou total permissão para comer. O que isso significa? Que a gente vai conceber, né? Quando que é interessante, quando que eu vou ter essa autonomia mesmo de decidir as minhas refeições fora desse plano alimentar. E que tá tudo bem, ninguém vai morrer, é só voltar pra rotina depois, né? Que é saudável. Cada vez mais eu tenho percebido, né, que os profissionais da área da saúde, por um período no passado, eles pareciam muito mais impositores, né? Impositivos. Colocavam aquilo que nós devíamos fazer. Hoje em dia, cada vez mais os profissionais da área da saúde, eles têm sido fontes de pesquisa. No sentido de que a abordagem atual no sentido de educar, né? Como tu próprio falou. A gente sai do dia do lixo, que era o dia que o paciente extrapolava e falava, bom, sábado é o dia, eu vou dar com os 2 pés, né? E passam para um âmbito de educação, né? Então, hoje o papel do nutricionista, do psicólogo, vem mais no sentido realmente de educar, né? Ensinar o paciente para que ele próprio faça as escolhas dele e que ele próprio tenha consciência de que ele está fazendo algo relativamente que não é adequado para a sua rotina, mas que entenda isso, né? Então, antigamente existia muito dia do lixo. Hoje em dia a gente vem nessa pegada no sentido de que, olha, as refeições são essas, os melhores alimentos são esses, os alimentos não tão saudáveis são esses, né? Então, educar o paciente é sempre muito importante. Pois é exatamente isso. Aí entra a questão de realmente estudar. Esse hábito pode ser negociado com o paciente... E quando for negociado, né? E tem perfis de paciente que a gente pode estar trazendo também, né? Tem perfis que vão ser necessários, talvez, uma rigidez um pouco maior. E tem outros que não, que a rigidez vai causar até uma certa frustração em alguns momentos, né? Tem paciente que tem muito reforço negativo, né? Sobre um determinado hábito. Ou ele tentou fazer atividade física, aí teve uma experiência ruim ou não alcançou o objetivo que ele queria. A partir disso, ele começa a inventar desculpas. Cria aquilo como uma regra, né? E aí ele entra num ciclo de evitar aquilo que alguém de fora precisa trazer luz para ele falar assim, tem alguma coisa de errado aqui? Você precisa de ajuda aqui, porque sozinho tu não tá conseguindo sair disso. Entende? Aí precisa talvez haver uma certa rigidez, né? Até alcançar o objetivo. Legal. E qual uma estratégia, um exemplo, né? Exemplo de estratégias que ajudam a manter a motivação na criação de hábitos. Existem algumas estratégias que vocês já aplicaram, que vocês já estudaram para que a gente mantenha. A Bianca trouxe aqui. A gente tem que ter, número 1, um objetivo, né? Eu desejo chegar lá. Mas as estratégias para que a gente mantenha essa motivação diariamente, né? Para que a gente possa conquistar esse objetivo. O ponto objetivo eu achei muito importante, tá? Realmente a gente lembrar, né? E saber pelo que estamos lutando. Os benefícios daquilo, né? Algo daquele importante. Objetivo. Isso que vai te motivar. Motivo para a ação. Entender o benefício daquele objetivo. Esse é o ponto de partida. Aí depois podem ser estudadas estratégias dependendo do hábito, dependendo da pessoa, né? Mas a gente tem que sempre enfatizar que desenvolver um hábito saudável é a longo prazo. E aí é que o negócio pega. Porque as pessoas desistem no meio do caminho. Não esperam um longo prazo. Então, nessa estratégia, eu preciso ter pequenas recompensas ao longo do caminho. Certo? Por exemplo, vou comer melhor, né? O meu objetivo, sei lá, emagrecer.
né? O mais comum. mais comum. Então, eu preciso de uma motivação. Qual é a minha motivação? Qual o benefício disso? Então, vou comer melhor. Quero ficar parecida com a Manu Cid. Pode se espelhar em alguém, entendeu? Não tem problema nenhum. É bom. Né? Ela come bem, ela se exercita. Consequentemente, nesse percurso, eu vou começar a dormir melhor. Eu vou ter uma performance melhor, eu vou estar mais disposta. E aí são esses pequenos frutos, sabe, que mantêm a gente atrás desse benefício. A dor também é uma motivação? Vou falar minha história, por exemplo, né? Eu tenho um histórico eu sou o que os médicos chamam de um formador de cálculo renal. E em 2016 eu passei por 2 cirurgias de retirada de cálculo renal. É horrível. Depois da segunda eu falei, eu vou tomar 3 litros de água todo dia. E já faz aí 8 anos em que eu tomo 3 litros de água todo dia. Porque a dor, literal, né? A dor, tanto mental, mas especialmente fisicamente, foi tão forte que a dor me levou a me motivar a tomar 3 litros de água por dia. Naquele dia eu olhei pro médico e falei, eu nunca mais vou passar por isso. E desde então são 3 litros, 2 litros e meio, 3 litros de água todo dia. O motivo para a ação. Né? E muitas vezes quem descobre isso é o terapeuta, é o psicólogo, é o nutri. Descobre no sentido, tipo, a motivação. Porque às vezes os pacientes chegam, né? Às vezes tristes, nem sempre deprimidos, mas tristes, desmotivados. E às vezes eles próprios não encontram a motivação, né? Então na terapia, no consultório, vocês conseguem incentivar esse paciente a enxergar, né? Como tu falou, qual é o motivo para a ação. O papel de vocês também é isso? Sim. É o primeiro passo. Encontrar essa motivação. Para montar uma estratégia com o paciente, eu tenho que entender qual é a motivação dele, o que está passando na cabeça dele. Até para entender se o objetivo dele não é um objetivo muito fora da realidade. Não é inalcançável às vezes. Senão, realmente não vamos a lugar nenhum, só vai haver frustração e, enfim, a pessoa vai adoecer até. Então, eu acho que começamos por aí. Sim, e fazer enxergar também como estão os âmbitos da vida desse paciente. Uma ferramenta que eu costumo utilizar em consultório é a roda da vida, mas de uma forma mais focada para a qualidade de vida e para a nutrição. Então, a roda da vida é uma técnica que até na psicologia é utilizado, né? E eu coloco ali todas as áreas da vida desse paciente, onde a gente vai colocar uma pontuação para cada uma dessas áreas. Então, vai entrar intestino, água, sono, todas essas coisas comentadas e também planejamento alimentar, educação alimentar, para ele conseguir visualizar as áreas que ele precisa depositar mais atenção, porque estão com as notas mais baixas. Sim. E a partir disso, a gente cria um plano de ação. Então, a gente seleciona as 3 piores áreas, com a nota mais baixa, que não vai passar de ano, e cria um plano de ação em cima disso, com metas palpáveis e reais. Então, eu não consumo nada de água no meu dia. Beleza, a gente vai criar um plano de ação para isso. O que a gente pode fazer todos os dias de forma palpável para melhorar esse hábito? Quando que a gente começa e com quem que a gente vai fazer isso e aonde? Para materializar, tirar do imaginário aquele determinado hábito, né? E daí é uma coisa que a gente acompanha frequentemente para ver quais as notas que subiram, quais que desceram, e obviamente que nem sempre vai estar tudo 100%, né? Que é quase impossível, mas tentar melhorar pelo menos aquelas áreas que estão falecendo ali, né? Da nossa vida para ficar numa média. E como é legal, né? Transformar o invisível em invisível, eu costumo dizer, né? O próprio falou, trouxe uma gamificação, trouxe um sistema de notas de jogo, porque às vezes os pacientes eles ficam tanto nesse campo mental, mundo invisível das ideias, e quando a gente aplica uma técnica em que ele está vendo, né, ele olha com os próprios olhos, bate de frente com aquilo e fala, poxa, essa nota tá ruim mesmo, hein? Eu tenho que melhorar aqui. E às vezes a nossa mente ela é tão confusa que a gente não consegue, né, saber por onde nós estamos vazando, onde está o erro. E conheço também a roda da vida. Ela realmente é uma técnica muito legal que ilustra muito bem, né? Onde a gente precisa melhorar e a gente consegue ver. Porque um paciente, quando chega deprimido, compulsivo, às vezes ele mistura tudo. Né? Ele não consegue... É muito comum o problema do sono. As pessoas, às vezes, não sabem de onde está vindo e acham que o problema é com o marido, com a esposa, com o filho, no trabalho, na família. E quando a gente consegue ilustrar para ele, falar, não, olha, nem tudo está tão ruim, né? Algumas áreas temos que melhorar. Sim. Então, essas estratégias de ilustração são muito, muito legais. Mas continuando aqui,
Quando a gente fala em rotina de autocuidado, a gente pode destacar alguns pilares. A Bianca trouxe um, o sono. O sono é um dos principais pilares de uma rotina de autocuidado. Outros pilares óbvios também, atividades físicas, como já falamos, e também, é claro, a alimentação, os nutrientes nos quais nós ingerimos. E a fome, ela é algo muito difícil de controlar, porque ela está na nossa frente o tempo todo. Ela é muito fácil de acessar, né? E às vezes tu fica estressado, tu vai lá e assalta a geladeira, taca uma barra de chocolate. Então, eu percebo que a fome, ela é um elemento que é muito fácil para que a gente saia da rotina, fuja da rotina. E por padrão da sociedade, a gente tem lá estabelecido, né? Bonitinho, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a ceia. No consultório nutricional, tem estratégias que tu traz para tua paciente ou para o paciente do que ele pode fazer quando essa loucura bate nele, essa fome desenfreada, essa vontade de atacar alguém, quando bate aquela ansiedade, aquela flutuação de humor. Como é que tu consegue encaixar? É um lanchinho no meio da manhã, um lanchinho no meio da tarde? Como é que tu lida com isso? Além da própria alimentação, nutrientes que a gente vai incluir, né, num plano alimentar desse paciente, a primeira coisa que a gente tem que ensinar ele a identificar é que tipo de fome que ele está sentindo. Então, assim, atualmente a gente fala que existem 4 tipos de fome, né? A fome fisiológica, que é a fome do nosso corpo, que é quando o nosso corpo está pedindo realmente por nutrientes, por uma refeição, que pode vir porque a gente está há um tempo sem comer, ou então porque a gente estabeleceu um hábito de comer em determinado horário. E quando a gente fala de fome fisiológica, a gente tem que se atentar sempre à nossa fome e à nossa saciedade. Então, são 2 coisas que a gente acaba trabalhando bastante em consultório, né? A saciedade é o quê? Saciei e parei de comer, que isso é algo importante também para a gente ter uma rotina alimentar saudável. E da mesma forma, a fome, que eu costumo dizer que a gente tem uma nota de 0 até 10, e no 0 a saciedade, e quando a gente passa do 7, 8, a gente começa a entrar em desespero, né? Que desespero. Que é aquela coisa de passar a tarde inteira sem comer e chego em casa 6, 7 horas da tarde, não comi nada a tarde inteira. Esse paciente não vai fazer uma escolha milagrosa, no sentido de, nossa, eu vou montar um prato com todos os nutrientes que eu preciso. Não, ele vai acabar comendo a primeira coisa que ele vê pela frente. É um pão, é um bolo, é uma bolacha, o que tiver em casa, né? Então, por isso que a gente tem que incluir esses lanches, de preferência, lanches que tenham uma quantidade, um aporte nutricional que ele precisa, uma proteína bacana, de preferência, e que encaixe com a rotina dele, né? Então, com o ambiente de trabalho, onde ele está inserido, e quais são os alimentos que ele gosta mesmo para estar fechando e aderindo ali naquela rotina. E que esforço, né? Tu trouxe esse exemplo ali, realmente acontece comigo, com todo mundo, né? A gente passa, às vezes, períodos longos sem comer, chega esfomeado e, bum, ataca, né? Vê o pão. Sim, porque o nosso cérebro é primitivo, ele quer o quê? Energia. Então, ele não vai parar para pensar, nossa, então eu devia fazer um arroz, um feijão, uma salada, colocar uma semente de abóbora por cima. Não, ele vai o quê? Atacar. Eu quero um iFood, que é gastar menos energia e ter a recompensa rápida, né? E outra coisa importante de ressaltar é do tipo de fome. Às vezes essa fome vai ser fisiológica, como a gente estava comentando até agora, mas também pode ter a fome emocional. E é importante a gente conseguir identificar justamente para a gente trabalhar a origem do problema. Então, não adianta a gente fazer um plano alimentar perfeito, maravilhoso, incluir todos os lanches e nutrientes necessários, se a fome que o paciente sente não vai ser tapada com comida, né? Vai ser tapada com trabalhando outras questões, inclusive ansiedade, ou uma depressão, ou algum fundo emocional que precisa ser trabalhado para que a gente consiga dar continuidade a uma nova implementação de um hábito, de uma rotina alimentar. É muito comum, Bianca, pacientes chegarem no consultório, enfim, estudo de caso, coisas do tipo, onde a fome, de fato, não é uma fome, como a Yasmin falou, no sentido de nutrir o corpo, mas no sentido de nutrir a alma, no sentido de que eu preciso comer para aliviar a ansiedade, preciso comer para me sentir bem comigo mesmo, mas não no sentido de nutrir o corpo, né? Então, o corpo ele já se sente saciado, mas a pessoa quer continuar comendo, porque tem outro desajuste. Realmente é um sintoma de algum mal-estar emocional, assim? Sim. E é bem comum, na verdade, né? E nesses casos, é muito importante trabalhar conjuntamente com uma nutricionista. Total. Para fazer essa reeducação, para realmente entender quais são as emoções envolvidas, quais são os gatilhos envolvidos, se existe uma patologia por trás.
conhecendo a história do paciente, né? Então, assim, chega no consultório um paciente que já traz esse histórico de fome compulsiva. Tu costuma ajustar essa, não quero usar a palavra dieta, mas esse esquema alimentar. Às vezes, tu opta por fazer alimentos refeições com volumes maiores, ou às vezes fracionar mais as refeições para que ele tenha, como tu falou, não fique longos períodos sem comer e ataque. Como é que tu lida no consultório com isso? Geralmente é fracionado, né? As refeições durante o dia, sempre tentar incluir um bom aporte nutricional, uma boa fonte de proteína para manter a saciedade por mais tempo. Então, aquela pessoa que faz 2 refeições por dia, que essa semana, olha, peguei vários. Só almoço e janta. Não sei como é que vive, do que se alimenta, né? De vento. E aí, a pessoa quer mudar, quer iniciar um novo hábito alimentar. O ponto crucial é justamente a gente incluir essas refeições intermediárias, para evitar o excesso, evitar o desespero da fome, né? E conseguir estar conciliando uma rotina alimentar mais saudável e nutritiva. É interessante. E até anotei aqui, né? A gente falou de como a gente deve se perceber, né? As sensações que nós devemos notar quando a gente está caminhando em direção a uma rotina de autocuidado. A Bianca trouxe muito essa questão da motivação. E quais seriam os principais sintomas? Acho que já falamos algum, é claro, mas é importante para a gente bater em cima e ficar claro para o espectador. Quais seriam os principais sintomas de uma rotina desajustada? Tipo assim, o que o paciente sente quando ele vive uma rotina desajustada? É mais fome? É mais insônia? O que vocês percebem nisso? Uma rotina desajustada, ele vai sentir falta de atenção, falta de memória, sono, cansaço, vai dormir mal, vai sentir mais fome por dormir mal. Uma coisa leva a outra. O humor vai estar horrível, né? Aí, a oscilação de humor, de emoções, vai tentar compensar na alimentação, alimentos mais calóricos, industrializados. Né? E assim, vira realmente um ciclo vicioso. E muitas vezes as pessoas são falsamente diagnosticadas, né? Às vezes um TDAH. Às vezes... TDAH constantemente no consultório. Eu vim aqui porque eu tô com suspeita de TDAH. Aí eu vou investigar, a pessoa dorme 4 horas à noite. Quem diria? Não tem como, né? Atenção aonde? Memória aonde? Não existe. Né? Não existe. E o quanto os pacientes e a gente de forma geral, né? Se acostuma a viver no meia boca. Então, assim, a gente se acostuma a viver no 30%, no 50%. Ai, meu intestino não funciona direito. Ah, mas da minha mãe também não funcionava, é genético. Eu sou uma pessoa noturna. Eu posso madrugar a noite inteira. Fico de boa, sim, né? Qualquer coisa vai me avisando, né? Porque é tenso. Então, a gente se acostuma a viver ali no 50% do nosso corpo, da nossa disposição, da nossa energia. E acho que aquilo ali é vida. Aí, quando tu faz o mínimo, que é dormir bem, se exercitar e se alimentar bem, nossa, tem vidas que são transformadas com essa tríade, né? Com a Santíssima Trindade. Então, assim, às vezes é isso que falta. É o simples bem feito, o básico bem feito que funciona, né? Uma coisa que eu sempre digo, assim, eu falo, depois que alguém experimenta ter uma vida boa, no sentido de qualidade, de saúde mesmo, assim, né? Ela não vai retornar para aquele padrão ruim. Como a Bianca trouxe assim, hoje eu sei que quando eu durmo 7 horas, ok, tô bem. Quando eu não durmo 7 horas, eu falo, meu Deus, por que eu não dormi 7 horas, né? E não é negociável. Vamos no barzinho? Vou embora às 9h30. E ela vai, tá? E eu vou. Porque a gente sabe que no dia seguinte vai estar podre, né? Tem que fazer um pouquinho de higiene do sono, tem que dar uma desacelerada para poder dormir direito. Comigo é assim, mas meus amigos estão acostumados, né? Mas mais do que os amigos estarem acostumados, né, Bianca? Eu acho que parte muito mais de uma coragem tua e de autoconhecimento, né? Como tu falou, não é negociável, porque a tentação existe, como tu falou. Além da tentação, né? Que é muito importante também. Existe muito julgamento. Né? Inclusive das pessoas que gostam da gente, familiares, que estão ali com a gente. Eles começam a zoar. Então, isso pode causar uma desmotivação, né? Sim. A gente precisa estar muito atento ao ambiente que a gente frequenta e ser muito mais forte que ele. Mas o ambiente, ele influencia. Totalmente. E aí que vai aquela questão que tu falou, motivação para a ação, né? Porque, de fato... Motivo para a ação. Tu tá num ambiente familiar, especialmente familiar, né? Porque os amigos estão presentes, mas às vezes nem tanto quanto os familiares. Muitas vezes os familiares podem tirar sarro, como tu falou, não entenderem. Então, às vezes é uma jornada solitária. Né?
Essa questão da busca de uma alta rotina de autocuidado. performance, né? Ela é solitária. E é Mas- literalmente estar bem consigo próprio, né? Sim. Uma hora começa a se sentir bem, tu vê. E uma que coisa vale a que pena. eu acredito muito é que o maior ensinamento, a maior motivação para mudar a opinião de outra pessoa é o exemplo. Sim. Então, assim, a partir do momento que tu para de beber, ou enfim, em excesso, que tu começa a fazer atividade física, que tu te alimenta bem, que tu dorme bem, e que a tua vida começa a andar, Começa a a fluir, Uhum. as outras pessoas às vezes podem se sentir motivadas Se inspiram, por conta né? disso. Então, uma coisa que eu sempre digo, meu papel não é doutrinar ninguém que não queira mudar. Não é nosso papel salvar o outro, mas salvar a si, sim. É. Então, a gente cuidar da nossa saúde, da nossa vida, da nossa autoestima, consequentemente, a longo prazo, a médio prazo, pode motivar o outro e a gente não precisa ficar puxando essas brigas, né? Que só geram desgaste. Exatamente. E aqui eu volto novamente, né? Educação. Né? O quanto, hoje em dia, o papel do profissional da área da saúde é ser, de fato, um educador, né? Mostrar para o paciente, olha, você percebe que quando você come isso e aquilo, você fica dessa forma? Você percebe que quando você dorme 7 horas de sono, a sua concentração melhora? Porque, às vezes, sabe aquelas provas lá da primeira série? Uma coluna aqui, junte os pontos. Às vezes os pacientes sozinhos não conseguem juntar os pontos, né? Uhum. Então, às vezes eles não sabem de onde vem o desconforto e às vezes não sabem de onde vem o conforto, né? Então, educar esse paciente eu sempre acho algo muito, muito importante. Fazer justamente isso, ó. Observa, quando tu come, um exemplo, quando eu como batata frita, tu percebe que teu intestino fica ruim? E quando tu toma 2 litros de água, tu percebe que fica bom, né? O paciente, olha, é verdade, eu nunca tinha notado isso ainda. Eu acho isso muito interessante, tá? E a gente que é profissional da saúde, às vezes até questiona se falar o básico Falar o óbvio, é né? necessário, mas todos os dias eu comprovo isso. Que a gente, como tá inserido nesse universo, para nós é muito óbvio, mas para as pessoas, às vezes, nem tanto. Continuando aqui, pessoal. Bom, acredito que a maioria dos espectadores me conhece, né? Eu sou farmacêutico, a Bianca é psicóloga, a Yasmin é nutri. Falando um pouco desse campo de suplementação, né? Quando a gente observa os sintomas de uma rotina desajustada, porque o papel da nutrição, da alimentação, é nutrir o organismo com nutrientes que muitas vezes estão em falta. E o papel da suplementação é justamente repor isso. Quando a gente pensa em fome, né? A pessoa que às vezes tem o desejo de se alimentar mais por uma compulsividade, no sentido de sente fome fora da área, fome fora da hora, existem alguns nutrientes que desempenham papéis ali que podem melhorar um pouco a saciedade. Um dos mais debatidos aí na comunidade científica é, sem sombra de dúvidas, o triptofano, que é um aminoácido essencial que vai, né, na sua jornada química dentro do nosso corpo, vai formar serotonina, ou então vai formar 5-hidroxitriptofano, depois serotonina, ou então depois melatonina. Para nutri, tu percebe a ação desse nutriente do triptofano para ajudar pacientes que muitas vezes precisam de uma ajuda para conseguir controlar, balancear essa fome, vindo desse tipo de suplementação? Sim, com certeza. Além do triptofano, uma coisa que é importante evidenciar, que antes de a gente iniciar qualquer suplemento, é interessante a gente fazer uma bateria de exames para verificar o que o nosso corpo realmente está precisando na base ali, né? Sim. Que muitas vezes não vai ser suprido apenas com alimentação. O triptofano é um suplemento muito interessante, como tu falou, ele vai ser um aminoácido precursor da serotonina, da melatonina, vai contribuir muito para a sensação de bem-estar, clareza mental. A melatonina, né, que vai ser ser sono, proveniente né? isso, do triptofano também. Ela vai ajudar na qualidade do nosso sono, na indução do nosso sono. Então, é um baita suplemento para a gente estar aliando a esses pacientes que têm uma necessidade de iniciar, né, esse processo de qualidade de vida, de bem-estar, que está precisando de um boost a mais aí Sim. nesse processo. Eu até estava lendo essa semana que passou agora um estudo falando justamente sobre a suplementação de triptofano. Eles traziam lá os desfechos, falando se era bom para depressão, se não era. E a gente sabe, é claro, que a depressão é uma doença que afeta várias áreas do indivíduo, né? Mas eles pegaram grupamentos de indivíduos saudáveis. Pessoas saudáveis, que não tinham diagnóstico de doenças. Pessoas saudáveis. Eles aplicaram triptofano numa dose de aproximadamente 600, 700 miligramas. E o que eles observaram foi algo muito interessante. Eles observaram que essas pessoas dividiram em grupo, o grupo de estudo, o grupo placebo e o grupo de estudo, né? As pessoas que suplementaram,
elas melhoraram o humor. Sentiam o humor melhorado. Como eu falei, em grupos de pessoas saudáveis. A suplementação melhorou o humor daquele grupo. Curioso que a minha esposa, ela usa muito. Tá? Ela usa o triptofano, que a gente encontra no suplemento Calme, e ela percebe muita diferença em períodos de TPM. Ela sofre fortemente com a TPM. E aí E tu sofre junto. Aí um dia eu falei pra ela, amorzinho, não quer tomar uma coisinha? Triptofano. Porque a gente tá precisando equilibrar algumas coisas aqui. E melhorou muito. E Bianca, pra ti, assim, quando tu faz a terapia, né, com o paciente, com certeza tu já pegou pacientes que não suplementam nada, que possuem uma rotina desajustada, e com certeza já pegou também pacientes que já vêm mais nessa cultura multiprofissional, de estar junto com uma nutri, com o médico. Tu consegue observar diferenças? Nossa, esse paciente que está com uma equipe multidisciplinar, suplementando, ele evolui, ele progride mais do que aquele outro que está, vamos dizer assim, isolado? Sim, um trabalho em conjunto é sempre melhor, principalmente para quem tem alguma deficiência de vitamina, de hormônio, né? Ou uma pessoa que tem um diagnóstico que precisa tomar uma medicação, né? Só que é uma realidade difícil, Sim. né? A gente encontrar essa equipe, né? equipe funcionando, né? Então, mas eu percebo a diferença. Mas, inicialmente, sempre tem que educar o paciente a tomar. Sim, eles esquecem muitas vezes. Exatamente, eles esquecem, não Sabotam, entendem a né? continuidade do tratamento, né? Mas é evidente, assim, quando eles colocam em prática, quando a gente ensina, né, o benefício de utilizar da maneira correta, é outra pessoa, sabe? Inclusive, entender que, assim, uma suplementação, ela vai agir de uma forma totalmente diferente de um remédio psiquiátrico, por exemplo. Boa, excelente, Sim. Então, assim, o remédio psiquiátrico, provavelmente o paciente vai ter os efeitos de forma mais imediata, né? Enquanto a suplementação é também a médio e longo prazo. Então, voltando, a médio e longo prazo, constância, todos os dias. E a suplementação, ela vem justamente como uma aliada antes de ir para algum, ou tomar um medicamento, né? Em alguns casos, medicamento psiquiátrico, algo nesse sentido, trabalhar com algumas suplementações, melhorar estilo de vida, que muitos pacientes conseguem não se curar totalmente, mas assim, conseguem melhorar muito dos sinais e sintomas de uma doença de saúde mental, por exemplo. Com certeza. Eu tenho uma professora que ela fala assim pra mim não, pra turma, né? Não tente matar formiga com bala de canhão. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes, como tu falou, o paciente que é subdiagnosticado com TDAH, tu já vai meter um medicamento pro cara, né? Tu tenta começar. Tu começa com a mudança de hábito, com a suplementação. Então, não matar a formiga com bala de canhão. Então, às vezes, aquele paciente que tá literalmente manifestando sintomas de uma rotina desajustada, a gente vai lá suplementar alguma coisa, ajusta o sono, a alimentação, o cara pronto. Não tinha TDAH, não tinha depressão, né? Não tinha algum tipo de transtorno. Isso aí é muito, muito interessante. Às vezes começa até com uma suplementação, uma decisão do próprio paciente, né? Às vezes um floral, uma suplementação, ou às vezes a medicação. E ao longo do tratamento a gente vai reeducando, né? E ele vai fazendo desmame. Total. E a partir disso não precisa mais, é só manter. Isso. Até porque, assim, uma coisa que é sempre importante falar, como eu sou farmacêutico, o nosso corpo todo, nós somos formados, né, de elementos encontrados na natureza. Então, tu imagina, um paciente que chega lá com um déficit nutricional. O cara come o dia todo porcaria. É alimento industrializado. Com certeza, esse organismo dele não está tendo a matéria-prima necessária para a formação de hormônios, de neurotransmissores, a síntese adequada de proteínas. Então, é nesse momento que eu entendo que a suplementação vai ser muito importante. Porque, às vezes, tentar correr atrás de um grande prejuízo sozinho é muito difícil, né? A suplementação ela vem para tentar recuperar esse tempo perdido. Na clínica, Yasmin, tu percebe quando tu suplementa o Calme, se os pacientes têm melhora nessa questão de saciedade? Melhora na questão de saciedade, já tem alguns casos da compulsão alimentar, né? Então, assim, dá uma clareza mental um pouco maior, dá uma calma um pouco maior mesmo, e a gente acaba vendo esse efeito nos pacientes e nas condutas mesmo, né? Sim, não, muito bacana então. E tem até outros estudos também que eu li recentemente sobre fome compulsiva, que eles falam justamente sobre a suplementação do triptofano em momentos que antecedem a fome. Vamos supor assim,
Existem pacientes, né, que acabam, não vou dizer que se autoconhecem, mas pode ser a palavra, mas eles percebem, poxa, todo dia às 3 horas da tarde me bate uma fome maluca. E esses estudos sugerem que, então, seja feita a suplementação nesses momentos que antecedem. Justamente pela síntese de triptofano e serotonina, que é um neurotransmissor que vai te trazer melhor humor e mais saciedade também. Gente, estamos nos aproximando do nosso fim do nosso podcast. Aliás, se quem está nos ouvindo aí do outro lado, né, deixe os comentários no vídeo, se inscreva no nosso canal da Flor de Íris. É sempre um prazer estar conversando com vocês, tá? Então, deixem suas dúvidas que a nossa equipe vai estar respondendo. Queria conhecer um pouquinho mais, então, da rotina de autocuidado da Yasmin, que eu sei que a Yasmin, bom, tem uma excelente nutrição. Mas eu sei que faz também, que corre, que faz musculação. Conta pra nós como é que é um pouquinho da tua rotina hoje. Muito jovem. Muito Meu jovem, Deus do né? céu. Do teu esforço. Então, por muito tempo fui uma pessoa sedentária. Olha só. Mas ao longo da faculdade eu criei um pouco de vergonha na cara, assim, né? Importante. E comecei a me exercitar. Então, atualmente eu faço musculação, faço corrida. E são duas coisas que melhoraram. A corrida, principalmente, que a musculação a gente vai meio obrigada. A meio Manu chato, City né? de Criciúma. Mas a corrida é uma coisa que a gente sai endorfinada, né? É, monótona a musculação, né? exatamente. Às vezes eu tenho uma preguiça de ir, quando eu vou, eu falo, nossa, eu lembrei porque eu gosto de correr. Porque tu sai muito melhor, né? E essa é uma dos pontos cruciais, assim, da minha rotina de autocuidado, é a atividade física. Eu tenho uma mente muito agitada, então é um momento que eu consigo descansar a minha cabeça. Outras coisas que eu gosto de incluir é a atenção plena ao comer. É legal algo que isso. me ajuda muito, novamente, por ter uma rotina muito atribulada. Eu faço dos momentos das refeições quase que um momento de meditação, assim. Sim. Então, sento para almoçar. É sem celular, é sem TV, é sem distração. É saboreando a comida com atenção plena. Às vezes dá um desvio de pensamentos? Dá, mas pelo menos eu tô tentando focar naquele momento específico, né? Eu acredito que essas são duas coisas que me auxiliam bastante. E, obviamente, a terapia, né? Que eu também sou fã de psicólogo. Todo mundo. Então, eu faço... Mas não sou eu, tá? Não é ela, não. Não pode que a gente é amigas, não pode. Não Best, pode não pode, dividir Chico. segredos. Não. E eu faço terapia há bastante tempo e é algo que me auxilia muito no autoconhecimento e nas decisões também, né? Na clareza mental do meu dia a dia. Autoconhecimento, né? Isso, acho que se a gente pudesse deixar um recado pro pessoal aí, é autoconhecimento, é entender, né, que quando eu faço algo, é aquela coisa, toda causa, toda ação tem uma reação, né? E Bianca, conta pra nós, a Bianca tá vivendo há algum tempo aí, um momento especial da vida. Tô vivendo a maternidade, A maternidade, que essa aí deve bagunçar um pouco a rotina, né? Ai, dá até um nervoso às vezes. Como é que tá a tua Mas vida? eu tô sendo um pouco mais humilde, né? No momento que eu não disponho de energia, principalmente, e de tempo. Então, eu tô realmente focada no básico, em fazer o básico aqui, funcionar. Dormir 7 horas. Dormir 7 horas. E, gente, eu tô conseguindo, tá? E não é fácil com uma Porque maternidade. também iniciei uma educação de sono com a minha bebê, né? É. Então, em menos de um ano, tivemos sucesso aí, né? Boa. E, então, dormir, realmente, não necessariamente, vou dormir 7 horas, né? Mas 10 horas da noite eu estou na cama. Sim, é ter o hábito, né? É. Transformar hábito em saúde. Isso aí. Exatamente. Se dá certo 7 horas, aí é outra história, gente. Mas tá? tô tentando. Mas eu faço a minha parte, né? Uhum. Outra coisa que eu não deixo de fora são as caminhadas que eu faço, né? Eu não disponho de tempo e de rede de apoio para ir para uma academia, fazer uma atividade, né? Então, eu faço 30 minutos de manhã e 30 minutos da tarde uma caminhada com a minha bebê e com a minha cachorrinha, né? E é uma benção, porque aí é uma hora que as duas estão quietinhas, distraídas com o movimento, aí eu consigo, às vezes, dar uma olhadinha no celular bem rapidamente, né? E a gente nem falou do sol, né, Bianca? Não falamos da vitamina Nem D. falamos do sol da vitamina D3, que tu colocou agora, caminhar. Pô, tu caminhar ao longo do dia, né? Ou seja, com o sol na cabeça, o quanto melhora o humor, né? Sim, nossa, faz muita diferença. Tu vê o movimento, porque quando você está vivendo a maternidade, muitas vezes você se priva, você fica em casa, né? Evita visitas, né? Mas esse passeio é essencial, assim, pra mim. Tem que estar chovendo, o mundo tem que estar caindo pra mim não sair. Eu acho curioso que a gente tá falando de rotina de autocuidado, porque tu pega uma bebê, que é o caso da tua filha, né? Que é inócuo de tudo, praticamente. E com certeza tu percebe a diferença, né? Quando ela se expõe ao sol Sim. e quando ela não se expõe, o quanto o humor piora, né? Nossa. Eu sei, gente, porque a Bianca tem quantos anos, tua bebê?
Eu fiz 1 ano em dezembro. O meu tem 3,5, assim. Então, muda muito o humor da criança quando ela pode sair de casa e se expor ao sol, né? Acho que tu percebe isso também. Nossa, imagina. Tomara que dê sol todos os dias. Tomara. Mas essa semana aí foi tenso caminhar, passear na rua, assim, com pleno esse sol. verão, né? Mas, gente, não importava, eu ia. Era o momento. E o outro hábito que eu tenho, que pra mim é um hábito muito mais prazeroso, né? É a leitura. Que tá dentro da minha higiene de sono. Né? Mas não é essa leitura técnica, psicologia, né? Nutrição, neurociência, um romance, né? O meu caso é romance, eu falo. Exatamente. Entretenimento. Pelo menos 30 minutos, porque eu preciso esquecer, assim... E acalma a mente, né? Sim, demais. Acalma a mente demais, gente. Eu consigo desligar, eu largar o Kindle e... virar pro lado, eu dormi. Eu pisquei e eu dormi, sabe? É imediato, bom, né? assim. É bom, gente. Eu coloquei... Esse ano é uma das metas minhas, é ler ao menos 10 páginas de um livro que não seja de uma área técnica antes de dormir. Eu coloquei como meta. Essa é uma das metas do meu ano. Vamos todo montar dia um clube do um livro. clube do livro, né? Imagina, sou parceira. Eu tô no meio de um livro agora, tô adorando, assim. E sempre dormi bem, mas, nossa, quando eu leio, eu durmo muito melhor. É impressionante. Então, olha só, gente, uma coisa que nós nem falamos, né? Então, batemos o martelo. Rotina de autocuidado. Sono, mínimo 7 horas de sono. Inegociável. Espero que todos estejam tentando, né? E esse podcast não é sobre higiene do sono, mas vocês pesquisem sobre isso, tá? A gente pode fazer Podemos fazer um próximo somente sobre hábitos, né? Higiene do sono, porque... Gosto bastante. Melhora demais a vida. Eu dormi bem, melhora demais. Eu vou te falar, eu até faço testes. Eu gosto muito de testar as coisas em mim. Eu falava assim, eu vou testar tomar café antes de dormir. Meu Deus. E aí tomava café umas 8 horas da noite, dormia. Eu durmo fácil, né? Mesmo dormindo, acordava muito ruim no outro dia. E aí eu falava, hoje eu não vou tomar. Nossa, como é que é incrível, gente. Então, fica pro próximo aí um podcast sobre higiene do sono. Então, sono, atividades físicas, né? No mínimo caminhadas, nutrição, alimentação adequada, 3 pilares, né? E colocamos o quarto aqui, que é a exposição à luz solar. Porque hoje em dia as pessoas, né, moram em apartamento. Sai do apartamento, vai pra garagem, pega o carro, desce no meio da empresa. Fechado pra outro, entra né? no escritório, sai e às vezes nem vem. E a gente percebe, também tem uma outra live, né? Mas isso aqui talvez a Bianca até tenha mais exemplos sobre, mas a gente faz os exames bioquímicos dos pacientes, vê vitamina D3 na casa dos 20, 19, 18. E a pessoa tomando medicação, era só suplementar. E a pessoa muitas vezes sendo medicada e não dá a mínima atenção para um hormônio que tem um papel fisiológico no corpo, né? Então, às vezes, muitas correntes questionam, mas não tem evidências de que funciona. Eu falo, gente, que tipo de evidência tu precisa para um nutriente que exerce um papel fisiológico no corpo? Mas fica aí para um próximo podcast, tá bom? Queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. Eu tenho um presente para cada uma. Iba. Gostamos. Uma bag aqui pra praia com um presente dentro pra Bianca. Aqui. Adorei. Pra ficarem calmas, tranquilas. Pra Bianca também. Importante. O Flor de Íris Calme. 2 cápsulas pela manhã, 2 cápsulas à noite. Melhora a qualidade do sono, melhora a saciedade e também melhora o humor. 860 miligramas de triptofano. Gente, obrigado pela participação das duas. Agora eu passo para vocês darem aí o tchauzinho pro pessoal, se despedirem. E de antemão já fica meu agradecimento. Bianca? Vou usar para botar os brinquedos da Ellen quando eu Boa. quiser. Fazer propaganda ao mesmo tempo. Eu uso pra praia. Boa. Então, eu só queria agradecer. Muito obrigada por lembrarem de mim, né? Adoro essas conversas. Esse assunto é, assim, enriquecedor. Por mais que ele sempre esteja em alta, né? Principalmente ultimamente, as pessoas começaram a buscar bons hábitos, mas a gente percebe que as pessoas continuam tendo dificuldade, né? Em praticar isso. Então, espero que a conversa, de alguma forma, ajude alguém, né? Que estiver assistindo. Boa. Agradeço também pela oportunidade, pelo espaço. Acredito, da mesma forma que a Bianca, que
essa tecla precisa ser batida mais vezes, por mais que tenha muitos conteúdos, muita informação sobre isso, a gente sabe que nem tudo que tá na internet, nem tudo que reluz é ouro, né? Perfeito. Então tem muita coisa que tá aí, informação sendo gerada que não é fidedigna, não é realmente científica e não faz sentido para algumas pessoas. Então é um espaço que a gente consegue debater, contribuir de uma forma interessante para o público. Maravilha, pessoal. Agradeço aí a audiência de todos vocês. Flor de Íris é sobre isso. É sobre educação, é sobre estar bem, é sobre estar em um momento bom da vida. Não esqueça que seu natural é estar bem. Um grande abraço a todos. Novamente, obrigado. Tchau, pessoal. Até mais.